Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo da unidade 11, que estamos estudando esse mês de novembro, né? Que é o estudo da circunferência e do círculo. Hoje, nesta aula, nós vamos estudar a respeito das posições relativas de uma reta e uma circunferência. Nós vamos ver quais são as posições relativas de uma reta e uma circunferência. Reta, circunferência, né? Vamos ver também posições relativas de duas circunferências, comparando duas circunferências, quais são as posições relativas, e também estudar sobre o arco de circunferência e o ângulo central. Mas vamos lá, passo a passo. De início, vamos ver aqui quais são essas posições relativas entre circunferência e reta, ou então entre reta e circunferência, certo? Então, nós temos aqui na folha, ó, três casos, ó, de posições diferentes, de posições relativas, né? A reta e circunferência. Nesse primeiro caso aqui, ó, a gente observa aqui essa circunferência, ó, e observamos aqui uma reta, onde essa reta vai ter dois pontos, ó, comum na circunferência, ou seja, é como se a reta viesse aqui, ó, entrou na circunferência, ao entrar, teve aqui um ponto comum, né? Entrou, continuou andando e saiu. Para sair, ele teve aqui outro ponto comum. É como se fosse uma agulha ou algo dessa forma, furando, né? Uma bola, uma coisa assim, ó. Entrou, teve um furo e saiu, fez outro furo. Esses furos vão ser pontos, ó, certo? Pontos comuns. Então, quando nós temos uma circunferência e uma reta com dois pontos comuns, ó, ponto B, ponto A, nós vamos chamar essas posições de essa reta de reta, ó, secante, certo? Não tem como esquecer, ó, reta secante. Quando é que uma bola seca? Se eu furar ela, não é isso? Então, se eu furar essa bola, aqui é como se fosse uma bola, a circunferência, ó, e aqui uma agulha, furei essa bola, passou pelo meio, então ela vai secar, não é isso? Então, aqui para vocês lembrar de o que é uma reta secante, vocês podem utilizar essa linha de pensamento, de raciocínio. Reta secante é a reta que tem dois pontos comuns, ó, na circunferência. E o que é que vem ser uma reta tangente? Ó, tangente. Reta tangente vai ser a reta que toca ou que tem apenas um ponto comum, ó, na circunferência aqui, ó. Tem uma circunferência, aqui a reta, ó, só tocou aqui na circunferência, mas não entrou para dentro, certo? Só triscou. Então, nesse caso, vai ser uma reta tangente. Tangente significa tocar, tangir, certo? Então, quando eu tenho uma circunferência qualquer, ó, e eu vou supor que aqui esse pincel é uma reta, ó. Quando ela está aqui distante, ela não é tangente, né? Vai ser, ó, o outro caso aqui, ó, reta externa. Se ela estiver aqui longe da circunferência, ó. Ela está aqui, ela é externa. Agora, se eu trouxer ela para cá, ó, e tocar na circunferência, só tocou, não entrou. Tem apenas um ponto comum aqui, ó, só triscou. Ó, triscou aqui, ó, não entrou para dentro. Eu vou chamar ela de reta tangente, certo? Reta tangente. Agora, se ela tiver aqui, ó, entrou e saiu, ó. Ó, entrou e saiu. Vai ser reta secante. E aqui a reta externa, como já falei, ó, se tiver fora, externamente, certo? Então, essas são as três posições relativas de reta e uma circunferência, comparando uma reta com a circunferência. Ela pode ser uma reta secante, pode ser uma reta tangente, quando toca, pode ser uma reta externa, quando está externo da circunferência, certo? Até aqui o assunto é mais mesmo conceitos. Continuando. Propriedades da reta tangente. Ó. Agora nós vamos ver um pouquinho aqui mais a fundo em relação a essa reta tangente. Tá? Ó. Propriedades da reta tangente. Então, tenho aqui a imagem, ó, uma circunferência e duas retas tangentes. Ó. Essa daqui, ó, tangente, ó, tocou a circunferência apenas em um ponto. E essa outra aqui também é tangente, tocou a circunferência apenas em um ponto
E eu tenho aqui um ponto comum entre essas duas retas tangentes, ó, como se fosse um vértice. E com isso, nós podemos dizer o seguinte, ó, sempre que eu tiver duas retas tangentes, ó, aqui é uma e aqui é outra, tendo o mesmo ponto comum, sempre elas vão ser iguais, ó. Essa reta aqui vai ser igual a essa. Então, essa é a principal propriedade da reta tangente. Elas vão ser congruentes, certo? Eu até coloquei aqui, ó, a reta AP, ou segmento AP, ó, essa aqui, ó, AP, ele é ó, congruente ao segmento BP, tá aqui. Ou seja, são iguais. Se esse segmento aqui, ó, ou essa reta, né? Esse segmento for 10 centímetros, quanto que vai medir o outro segmento? 10 centímetros também. Então, não esqueça, sempre que tivermos duas retas tangentes com um ponto em comum aqui, ó, entre as duas retas, ó, esse ponto é comum às duas retas tangentes, sempre vão ser iguais. As duas retas vão ser iguais. E aí, nas atividades, podem vir questões, por exemplo, ó, pode ser dada em uma circunferência qualquer, ó, duas retas tangentes, ó, com ponto comum, ó, tá aqui. E aí eu posso dizer que essa reta aqui de cima, vou chamar ela aqui de AP, e aqui BP. Eu posso falar, por exemplo, que ela mede x mais 2. E eu posso falar essa de baixo aqui, que mede 2x menos... Deixa eu ver aqui para dar um cálculo mais exato. Isso, menos 1. Certo? E aí eu quero descobrir qual é o tamanho desses segmentos aqui de reta. Ó. Qual é o tamanho deles? Então, eu vou lembrar dessa propriedade aqui, que duas retas tangentes com um ponto comum, que é esse caso que eu mostrei também, vão ser iguais os dois lados. Então, eu posso dizer ó, que 2x menos 1, ó, 2x menos 1, que é o segmento de reta da parte de baixo, ele é igual ao outro segmento lá, o x mais 2, para poder a gente montar a equação e resolver. Ó. O x aqui vem para o primeiro membro, ó, 2x menos x igual a 2. O 1 negativo passa para o segundo membro positivo. E assim, ó, 2x menos x vai dar 1x igual 2 mais 1, 3. Então, eu descobri que a medida x é 3. Ou seja, qual é o tamanho desse segmento? X é 3, então é 3 mais 2, 5. Pronto. Descobri que o tamanho desse segmento de reta aqui, tangente, é 5. Certo? Então, na atividade vai vir cobrando mais ou menos dessa forma aí. Quando eu envolver essa propriedade de reta tangente. Continuando. Posições relativas de duas circunferências. Ó, a gente viu lá posições relativas, ó, comparando uma circunferência com a reta. Agora nós vamos ver essas posições relativas de duas circunferências. Agora vamos ver duas circunferências e ver como vão ser nomeadas. Certo? Ó, nós temos 3 casos. Temos mais um caso ali na outra folha. O primeiro caso, nós estamos vendo aí duas posições relativas que vamos chamar de externa. Duas circunferências externas. Duas circunferências, certo? Observe que eu tenho um espaço entre duas circunferências distante. E aí podemos afirmar que a distância entre os dois centros das duas circunferências vai ser sempre maior do que o raio da primeira circunferência com o raio da segunda. Continuando. Eu vou chamar de tangentes externas, essas duas circunferências de tangentes externamente, né? Externamente. Quando duas circunferências se tocam. Quando duas circunferências se tocam, nós vamos chamar essas duas circunferências de tangentes externamente, certo? Externamente porque não está entrando uma circunferência dentro da outra. Elas estão apenas se tocando, certo? Se tocou e o restante dessa circunferência está para a parte externa. Ela não está entrando dentro da outra. Então, nesse caso, ó, observe aqui, ó, duas circunferências, uma maior, outra menor, apenas se tocou, não entrou para dentro. Nós vamos chamar de tangentes externamente. E em relação à distância do centro ao outro,
nós vamos dizer que a distância sempre vai ser igual ao raio da primeira circunferência mais o raio da segunda circunferência. Está aqui, ó. A distância é igual ao raio 1 mais o raio 2, certo? No terceiro caso, nós temos aqui um exemplo de circunferências que vamos chamar de tangentes internamente. No caso anterior, era tangentes externamente, apenas se tocava em um ponto, certo? Um ponto do ponto para fora. Agora temos aqui dois casos de duas circunferências que têm o ponto em comum do ponto para a parte interna. É uma circunferência dentro da outra, tendo um ponto em comum. Então, nós vamos chamar, nesse caso, de tangentes internamente. E em relação à distância dos dois centros, da circunferência maior para a circunferência menor, nós vamos dizer que vai ser a diferença. Ó. A distância do centro aqui, da circunferência maior para a menor, bem pertinho aqui. Ó. Vai ser o quê? Ó? Distância é igual ao raio maior menos o raio menor. A gente vai obter a distância desses dois centros. Continuando, ainda vamos ter duas circunferências e vamos chamar a posição relativa delas também, desse caso aqui, secante. Nós vamos chamar ela de secante quando nós tivermos aqui dois pontos em comum. Dois pontos em comum. Se for só um ponto em comum, vai ser tangente, que pode ser tangente externamente ou pode ser tangentes internamente, certo? Quando for só um ponto. E quando for dois pontos em comum, nós vamos chamar de circunferências, as suas posições de secantes, dois pontos, Uma circunferência que entrou na outra e saiu, vai ter dois pontos em comum, então vai ser secante. E o que nós podemos afirmar em relação às distâncias dos centros dessas duas circunferências é que a distância vai ser menor do que a soma dos raios de R1 mais R2 e, ao mesmo tempo, vai ser maior do que a diferença de R1 menos R2. Então, vai ficar aí nesse meio termo, certo? E, para concluir, por último, nós temos também, vamos também falar aqui de arco, de circunferência e ângulo central, certo? O que é um ângulo central? O ângulo central vai ser como se fosse o centro ou o eixo de uma circunferência, certo? De uma circunferência. Quando eu tenho dois segmentos quaisquer formando um pequeno arco, eu vou chamar esse ângulo de ângulo central, certo? Observe aqui a circunferência, dois segmentos, indo até esse ângulo central, os dois, formou aqui um ângulo. Coloquei que ele mede 70 graus. 70 graus, certo? E aí o que nós vamos poder aprofundar nessa parte aqui de ângulo central é apenas o conceito de que o ângulo central, que é esse, 70 graus, vai ser a mesma coisa do ângulo desse arco aqui, o arco menor. Esse arco aqui também vai ser 70 graus. A mesma coisa, nós não estamos falando de comprimento, de tamanho, que aí daria diferente. Mas estamos falando de grau, né? De medida de ângulo, certo? Então, 70 graus. E aí, o livro aqui de vocês, novamente, bate naquela questão, onde vai mostrar que sempre a circunferência completa, ela vai medir 360 graus. E aí, lá na atividade, vai ter bastante questões, mais ou menos desse tipo aqui, Esse aqui é o arco menor, daqui para cá, E eu tenho daqui até chegar aqui o arco maior, certo? E aí eu posso dar a medida do ângulo do arco menor e eu quero descobrir a medida do ângulo do arco maior. Então, como é que eu vou descobrir isso daí, É só fazendo a subtração, 360, que é o ângulo todo, a volta completa, menos o arco menor, que é 70. E assim, essa diferença, o que sobrou vai ser a medida do arco maior, certo? E aí eu posso ter vários casos, Lá no exercício pode ter, assim, vários casos,
Posso chamar aqui de x, aqui eu posso dizer que é 70, aqui eu posso dizer que é 110, e aí eu quero descobrir x, certo? Então é só montar a equaçãozinha que você já sabe, ó. Se eu pegar x mais 110 mais 70, ó, deu a volta completa, ó, x, 110, 70. Vai dar igual a quanto? Ó, 360, que é a volta completa. E aí só resolver a equação, que no final a gente encontra o valor desconhecido, o valor de x. Ó. 110 mais 70 vai dar 180, igual a 360. 180 passa subtraindo, ó. Subtraindo, ó, 180. X é igual a 180 graus. Então, o valor do arco aí, x, é 180 graus. Lá na atividade vai ter muitas questões desse tipo, certo? Então, assista aí a aula com bastante atenção e a seguir já estarei passando a atividade. Então, tchau, tchau, boa aula e até a próxima.